Boa noite, me chamo Tiago. Este fato que vou contar aqui se passou com meu avô, que se chama José Antônio. Nos anos 60, ele era capataz que servia a um coronel muito rico. E este coronel possuía muitas terras em Goiás. Havia outro capataz chamado Chico. Ele tinha uma filha, uma menina de 13 anos. Logo, começou a surgir boatos que o coronel estava namorando às escondidas com a garota. E apesar de naquela época ser normal esse tipo de coisas, o pai da garota não gostou nada de saber daquilo e foi tomar satisfação com o coronel. O mesmo negou as acusações, mas o capataz, nada satisfeito, foi falar com a esposa do coronel e contou tudo a ela o que o seu marido andava fazendo. Quando o coronel chegou em casa, a sua esposa foi logo tomar satisfações com ele. Ele, bem irritado, logo soube que foi o seu empregado que encheu a cabeça da sua esposa contra ele. Então, o coronel mandou os outros empregados buscar o Chico. E assim que o trouxeram, o coronel o espancou com um pedaço de pau. E depois levaram o corpo dele para uma mata. E lhe deu 2 tiros, cada um em uma perna, e o jogou dentro de uma vala. O coronel queria que ele sofresse muito antes de morrer, e por isso o deixou vivo. Mas ali, naquela vala, o seu fim era certo. O coronel e seus homens disse a todos da fazenda que o Chico sofreu um acidente e veio a falecer. Mas as suas últimas palavras foi para o coronel cuidar de sua filha, e por isso a garota seria a sua segunda esposa. Ele dizia: "Eu já sou casado e não queria mais uma esposa para me dar trabalho. Porém, o Chico era muito especial para mim, e além do mais, eu prometi realizar o seu último pedido. Então todos vocês têm que entender isso." No outro dia, o coronel mandou seus homens irem até o local que mataram o Chico e enterrar o seu corpo ali mesmo. E os homens foram, e logo voltaram com a notícia de que o corpo do Chico havia desaparecido. O coronel ficou desesperado. Então, ele mandou os seus homens procurar por ele na mata. Foram 7 homens do coronel procurar pelo Chico. Chegando lá, eles se dividiram, e cada um foi procurar de um lado. Quando estava escurecendo, os homens retornaram sem sucesso nas buscas. Porém, só retornaram 6 dos homens que saíram para a caçada. Então, no outro dia, o coronel ordenou outra busca pelo Chico e pelo capataz que havia desaparecido também. Foram 6 homens desta vez, porém só voltaram 4. Eles chegaram na fazenda por volta de 7 horas da noite e foram conversar com o coronel em um ponto isolado da fazenda para que assim ninguém os ouvisse. Um deles tomou a palavra e disse: "Coronel, enquanto procurávamos perto de uma gruta, logo começamos a perceber que o mato se mexia à nossa volta. Era como se estivesse alguém nos espreitando. Então, falamos para quem quer que fosse que estivesse ali, que saísse. Então, tudo ficou quieto, mas dali não saiu ninguém. Então,
demos alguns tiros em direção à moita que mexia. E o Francisco foi até lá olhar. E foi aí que saiu de trás da moita uma criatura que parecia ter vindo do próprio inferno e atacou o Francisco. Era uma fera demoníaca, olhos vermelhos de sangue e tinha a cabeça de um grande cão e o corpo de um homem, só que muito peludo. Mas em algumas partes do corpo o seu pelo estava faltando, como se aquilo tivesse algum tipo de peladeira. A coisa babava muito. O Francisco tentou correr, mas a criatura pulou em cima dele e começou a rasgar a sua carne com aquelas longas presas pontudas. Corremos para fora daquela mata, mas o João teve o mesmo destino do Francisco. A coisa veio ao nosso encalço e pegou ele. E com muita sorte, nós 4 conseguimos escapar. Enquanto os homens ainda explicavam para o coronel tudo o que havia acontecido. Pela estradinha de terra, cercada de matos em volta, que dava acesso à fazenda, vinha a fera caminhando em 4 patas na direção da fazenda. O coronel ordenou que todos fossem para um lugar estratégico e atirassem assim que a fera se aproximasse. O coronel fez o mesmo, sacou a sua arma e apontou na direção da criatura. E assim que a mesma viu o coronel ali do outro lado da cerca da fazenda, a criatura veio correndo com muita fúria em sua direção. O coronel deu 3 disparos certeiros na fera, e a mesma caiu no chão, levantando muita poeira. Já os homens saíram atirando na criatura, até as suas armas descarregarem. O coronel viu que a criatura não se mexia mais. Então, com apenas 3 balas no revólver, ele disse: "É você, né, Chico, que veio do inferno atrás de mim. Mas vou te mandar de volta pra lá, seu cabra safado. A sua filha agora me... Ah!" Neste momento, a fera, que já havia tomado uns 30 tiros, levantou e cravou as suas presas bem no pescoço do coronel, arrancando a sua jugular. Em seguida, a fera abriu a boca de forma anormal e com apenas uma mordida arrancou a cabeça do coronel. E depois continuou comendo o corpo dele. E só saiu dali depois que terminou. Os homens ficaram ali paralisados de medo, apenas observando. Eles não conseguiam se mexerem. Mas para a sorte deles, a criatura, depois que matou o coronel, os ignorou e voltou pela estradinha, pelo mesmo caminho que veio. No outro dia, alguns corajosos saíram na mata para caçar a criatura. Porém, tudo o que acharam foi partes do corpo do coronel, embaixo de uma árvore que a fera havia vomitado. Mas nunca mais presenciaram aquela criatura. Muitos dizem que a fera era o Chico, que depois que matou o coronel, voltou à forma humana e vomitou partes do corpo dele. Mas o Chico mesmo nunca mais foi visto. Nunca achem que só o dinheiro tem poder, pois neste mundo existem forças muito mais poderosas que o dinheiro. Boa noite. Isso ocorreu no ano passado. E gostaria de saber se já ocorreu algo do tipo com vocês. Hoje tenho 16 anos e este fato nunca me saiu da cabeça.
Havia chegado de uma viagem bem cansativa. Moro em Campos do Jordão, São Paulo, e havia viajado para Maringá, no Paraná. Cheguei exausto, tomei um banho e fui me deitar no quarto dos meus pais, e acabei pegando no sono. O quarto é pequeno, mais ou menos uns 3 metros por 5. Tem uma cama de casal, uma janela e uma penteadeira e um armário. Ou seja, ninguém se perderia em um quarto deste tamanho. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que eu acordei. Era como se não fosse mais o quarto dos meus pais. Estava tudo escuro. Eu não enxergava nada. Fui passando a mão pela parede para tentar encontrar o interruptor, mas não achei. Tentei achar a porta, que por sinal é do lado do interruptor. O meu desespero foi ainda maior quando tentei encontrar o armário e não encontrei, pois o armário ocupa uma parede inteira do quarto. Era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Passei a mão pelas 4 paredes do quarto e nem sinal de porta, nem armário e nem interruptor e nem janela. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos. Eu gritava para os meus pais que estavam na sala, mas eles não me escutavam. Muito assustado com o que estava vendo, cheguei a pensar que estava sonhando. E posso dizer que foi real, pois senti dor na hora que me dei uns tapas, para conferir se realmente estava acordado. Então, me lembrei de uma história que o meu pai sempre me contou, que havia ocorrido com ele. A história era a seguinte: ele estava caçando e de repente se viu fora da trilha. E do nada ficou em meio a vários carafás, um tipo de árvore aqui da região. Ele começou a andar e não achava saída da trilha. Daí ele parou, se sentou, comeu uma maçã, descansou e de repente ele viu a saída. Acredito que o meu pai esteve em Sete Além. Bem, mas eu não sabia se eu estava realmente em Sete Além, pois na verdade nunca havia ouvido falar daquele lugar. Mas foi aí que tive a seguinte ideia. Tentei me acalmar e voltar para a cama. Porém, eu andei muito mais do que deveria andar para chegar na cama. Parecia que ela havia trocado de lugar. Enfim, depois de caminhar por umas 2 horas, enfim eu cheguei na cama. E me deitei nela de novo. Fiquei um tempo pensando na história do meu pai. Esperei um tempo na cama. Me acalmei e depois de alguns minutos me levantei. Imediatamente achei o interruptor. Acendi a lâmpada e tudo estava normal. E nada estava fora do seu lugar. O que seria impossível após eu vasculhar o quarto inteiro. Ainda inconformado com o ocorrido, abri a porta e fui para a sala. Falei sobre o ocorrido com os meus pais. E para minha surpresa, tal fato também já havia ocorrido com a minha mãe, no mesmo quarto, há algum tempo atrás. Depois disso, nunca mais gostei de ficar naquele quarto sozinho. Não por medo do desconhecido, mas sim por medo de ficar preso nele, e talvez para sempre. O que teria provocado essa estranha alteração no quarto? Teria sido aberto algum portal interdimensional, fazendo com que o espaço-tempo tenha sido distorcido? Ou que seria? Bem,
Acho que nunca vou saber. Boa noite. Boa noite. O que vou lhes contar parece meio surreal. Não posso pedir que acreditem, mas mesmo assim vou contar para vocês. Olá, Elite Oculta. Tudo bem com vocês? Estava vendo alguns relatos no YouTube e decidi contar o meu. Bom, me chamo Susan. Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Tenho 46 anos e sou militar aposentado da reserva. O que vou contar aconteceu em 2005. Meu pai era dono de uma enorme propriedade aqui, próximo à Açailândia, que também fica no estado do Maranhão. Eu, sendo filho único, acabei herdando a propriedade do meu pai. O meu pai havia morrido num ataque de animal selvagem enquanto caçava. O enterro teve que ser em um caixão fechado por conta do estrago que o animal deixou no corpo dele. Nesta época, a minha mãe já havia falecido e só havia eu com o meu pai aqui no Maranhão. As minhas tias e tios vieram somente para a cerimônia do enterro e logo voltaram para Curitiba, de onde a nossa família é originária. Enfim, após o enterro do meu pai e de despedir dos meus parentes, retornei para a grande casa da fazenda. Uma casa linda, em meio a uma imensa plantação de bananas. Essa casa era um enorme casarão desses de época. O meu pai havia comprado muito barato junto com as terras. Após uns retoques e reformas, se tornou uma verdadeira joia. Aquela casa, apesar de linda, era muito assustadora, principalmente nas noites de chuva, por ter várias janelas e corredores amplos. A casa parecia ampliar o barulho da chuva. Os trovões soavam muito alto e as gotas de chuva pareciam tiros dentro de casa. Era de fato meio assustador. Mas isso era algo que se acostumava com o passar do tempo. Vez ou outra, em ocasiões extremas, se ouvia algo passar nos corredores, ou vozes na casa. Não era uma coisa muito comum de acontecer, mas essa casa não é uma dessas casas de histórias que se vê por aí. A casa era na verdade muito boa e tranquila, bem bonita, e na maioria do tempo era realmente calma. Bem, como eu dizia, depois de enterrar o meu pai, eu me despedi dos meus tios e passei no médico legista para assinar alguns documentos e pagar algumas despesas na funerária. E também apanhar o laudo médico do óbito, bem como o próprio atestado de óbito. Enfim, com os documentos em mãos, ao cair da tarde, eu cheguei em casa. Entrei na sala e sentei no imenso sofá, jogando os documentos na pequena mesa do centro e olhando para o grande quadro de São Jorge pendurado ali na parede. Logo, peguei a garrafa de cachaça no criado mudo. Coloquei uma dose e bebi em uma só golada. O silêncio da casa era interrompido pelo som do vento, que entrava pelas janelas abertas e corria pelos corredores da casa. O tempo fechava ao longe. As nuvens negras de tom azul anunciavam que a noite seria de chuva. Os cães latiam e grunhiam no alpendre, e os lençóis estendidos no quintal balançavam forte. Logo me levantei e fui fechando uma a uma das janelas do velho casarão.
Quando fui fechar a janela do quarto, que seria o do meu pai, eu pude ver de relance, com o canto do olho, uma figura humanoide correr pelo corredor que passava por trás de mim. Me virei rápido, achando que alguém estivesse ali comigo. Porém, nenhum nome me vinha à mente. As duas moças que trabalhavam na casa estavam de folga. E que eu me lembre, eu estava ali sozinho. Enfim, desci de volta ao velho sofá. E ouvi os primeiros toques da água da chuva caírem sobre a casa. E logo adormeci sentado no sofá. Em seguida, eu acordei por volta de meia-noite, com o vento que entrava pela grande janela da sala, que de alguma maneira ainda estava aberta. Que eu me lembre, ao dormir, eu havia deixado todas as portas e janelas fechadas. Mas como logo aquela janela estava aberta, pensei em me levantar para fechá-la, enquanto um vento forte, tenebroso e frio soprava, movimentando as grandes palmeiras e pinheiros ao redor da casa. Os cães estavam estranhamente acanhados num canto do alpendre, e em silêncio os cães olhavam preocupados na direção da floresta de pinheiros, que dava acesso à velha mata que ficava do lado do velho casarão. Eu, achando esse comportamento dos cães muito estranho, comecei a observar entre o balançar dos lençóis, e que ali havia um par de olhos que acendia ao longe. Pareciam olhos de gatos brilhando no escuro, e na minha mente eu acreditava que aquilo seria uma espécie de jaguatirica, que havia em abundância nas matas ao redor da propriedade. Logo me virei para apanhar a espingarda. E assim que volto para a janela com a espingarda, eu não vi mais aquele par de olhos. Fiz menção de sair da casa colocando metade do corpo para fora. Mas nesse instante, os cães começaram a latir de maneira descontrolada. Pareciam me avisar para que eu não fizesse isso. Eles vieram e se posicionaram debaixo da janela, me impedindo de sair. Mas mesmo assim, eu apontei mais uma vez a espingarda na direção da floresta, na esperança de ver algo. Logo em seguida, um clarão de um relâmpago iluminou o céu. E como num vulto, eu pude ver uma criatura muito rápida que parecia ser um homem. Um homem muito alto, com problemas nas pernas. Mas eu estava aparentemente enganado. Afinal, na velocidade que aquilo correu, homem nenhum poderia ser, pois era impossível um homem correr naquela velocidade toda. Mas mesmo assim, eu disparei a velha espingarda. O som alto do tiro e o cheiro de pólvora queimada tomou de conta da casa. Acreditando ter espantado o animal, eu tranquei a janela e dei a volta para a porta da cozinha. A porta da minha cozinha é dessas que se divide em duas, uma em cima e a outra embaixo. Sendo assim, eu abri a parte de baixo da porta e assobiei para que os cachorros entrassem pela porta da cozinha. Eles correram rápido e logo entraram. Mas nesse momento, uma sensação de medo correu pelo meu corpo, e um cheiro forte de cachorro molhado vinha ao meu nariz. O cheiro poderia vir dos meus cães, de fato. Mas após trancar a porta, eu me aproximei deles e notei que o pelo não estava molhado, e nenhum deles estava com cheiro forte. Mas mesmo assim, o cheiro persistia e parecia infestar toda a casa. Os cães ficaram na cozinha, e eu fui para a sala. Apaguei as luzes de dentro de casa e acendi as luzes de fora, para poder vigiar melhor. E neste momento entrou meu instinto de militar, pois eu estava com um mau pressentimento de algo naquela casa. E aquela situação estava bastante estranha. Durante a noite, ouvi vários sons ao longe.
sons que pareciam uivos e grunhidos, mas que logo paravam. Eu, por estar muito cansado, acabei decidindo não fazer nada. Pois essa história que todo ex-militar tem um arsenal em casa não passa de mentiras. Pois a única arma de fogo que eu tinha era somente aquela velha espingarda que o meu pai usava para caçar. Enfim, no dia seguinte eu tomaria as medidas cabíveis para resolver esse assunto. Na manhã seguinte, eu me levantei cedo, com os funcionários da fazenda me chamando do lado de fora. As empregadas já estavam limpando a casa e o café já estava na mesa. Então, saí no alpendre para conversar com os peões que me chamavam do lado de fora. E ao sair, eu notei que eles estavam com uma cara de preocupados e me esperavam em cima dos seus cavalos, tirando seus chapéus e me cumprimentavam, me chamando de patrão. E logo, um deles tomou a frente e começou a contar que algum bicho grande havia atacado nosso rebanho de ovelhas e matado algumas delas. E ele queria que eu fosse ver. Eu respondi que iria sim, e que ele e os peões deveriam descer dos cavalos e vir tomar café comigo. E em seguida, iríamos ver essas ovelhas que foram atacadas. E assim fizemos. E após tomar café, eu peguei as chaves da velha caminhonete e disse que eles deveriam ir na frente, e que eu os acompanharia com o carro. E assim fizemos. E durante todo o caminho seguindo aqueles homens, eu só me recordava de como já havia feito aquele caminho várias e várias vezes. E de como era muito bom andar com o meu pai. Eu me lembro dele contar histórias de que o irmão mais novo dele já havia lutado com um lobisomem, debaixo de um pé de manga, ali, em uma daquelas curvas. E ele dizia que essas coisas eram muito comuns na época dele. Enfim, eu mal me dei conta que já estávamos no curral das ovelhas. O cheiro de sangue era bastante forte. E por lá também havia muitas pessoas que moravam ali, no povoado. E essas pessoas diziam que aquilo era obra do lobisomem. Ali, entre as pessoas, havia um velho senhor. Eu logo o reconheci, pois era um dos amigos do meu pai. Eu fui até ele e perguntei se ele sabia desse tal de lobisomem que o meu pai havia enfrentado. E ele disse: "Meu filho, esse bicho já vinha matando os animais do seu pai. Já tinha umas semanas. Ele anda por aqui e matava os nossos animais também. Era um inferno. Um dia, ele tentou entrar na casa de uma menina que o seu pai estava se engraçando. Aí, o teu pai ficou com raiva do bicho e disse que ia dar conta dele. Sabe a véia Dona Maria que deu a pintura do seu Jorge para ele? Pois é, ela é rezadeira. Ela disse que sabia onde ficava a casa do homem que virava bicho. E disse para o teu pai onde ficava. E ele foi atrás desse homem. E foi nesse dia que o seu pai morreu." Eu ouvi o velho senhor com bastante atenção, pois de fato, o meu pai era um caçador muito experiente. Caçava naquelas matas antes mesmo de ter o casarão. Ele não seria apanhado por nenhum animal selvagem. E o velho continuava dizendo: "Olha, meu filho, na minha vida toda, eu nunca vi um rastro dessa coisa. Imagina um desse catitu aqui perto. E esse povo da cidade que diz que foi o catitu é porque não sabe. Esses bichos nem tem aqui. Como é que um desses pegou teu pai? Isso foi obra do lobisomem. Mas se a gente diz isso, o povo diz que a gente tá enlouquecendo, né? Aí, eu mesmo tô te contando isso, porque eu era muito amigo do teu pai.
e também tenho muito carinho por você, como se fosse o meu filho. Agradeci ao velho pelas informações. Mandei que os peões jogassem o resto das ovelhas para os cachorros da vizinhança e que à tardinha passassem na casa da fazenda, que eu queria conversar com eles. Em seguida, entrei na caminhonete e fui para a casa da fazenda. Entrei em casa e apanhei o laudo da perícia da morte do meu pai. E folheando, cheguei a um trecho que dizia: causa da morte: múltiplos traumas causados por garras e presas de animal selvagem. Encontrados resíduos de pele, saliva e unhas que expõem traços de DNA humano canino e de algum mamífero descendente dos javalis africanos, ficando a evidência da presença de um animal de origem similar conhecido como porco do mato. Isso foi o suficiente para me convencer que, de fato, não havia essa espécie de animal nas redondezas. Eu não poderia afirmar que de fato foi um lobisomem que o meu pai havia enfrentado, mas o que quer que seja, eu estava disposto a descobrir. Apanhei novamente as chaves da caminhonete, liguei e saí em direção à cidade para encontrar um amigo armeiro que morava em Açailândia. Era um percurso de mais ou menos 1h30 até a cidade. E enquanto eu dirigia por aquelas estradas de areia branca, eu me deparei com um senhor negro, de porte magro e com chapéu, e caminhava segurando uma enxada. Reduzi a velocidade da caminhonete e fiquei ao lado dele. E logo perguntei se ele queria uma carona para onde ele iria. Ele me olhou e disse que iria para a fazenda próximo à saída da cidade, pois ele tinha que capinar uns matos para um velho boiadeiro. Então eu logo fiz sinal para que ele subisse na caminhonete. Ele subiu rapidamente, e mesmo aparentando ser muito idoso, o seu vigor parecia ser de um jovem de 15 anos. Ele deu 2 tapas no teto da caminhonete para avisar que estava pronto para ir. Eu o deixei na entrada da propriedade e ele se despediu de mim com um aceno de chapéu. Eu, mesmo achando muito estranho, buzinei em retribuição e segui para a cidade para encontrar com o meu amigo. Esse amigo havia servido ao meu lado em algumas missões no Haiti. E em uma dessas missões, eu salvei a sua vida, segundo ele mesmo. E por fim, ele dizia que me devia a sua vida e faria qualquer coisa para me retribuir. E naquela ocasião, eu precisaria de muito armamento, pois eu não tinha nada. E ao chegar em sua casa, ele logo foi me recebendo com um sorriso muito simpático e fazendo continência. Eu não demorei muito e logo fui lhe contando toda a história. Porém, omiti a conversa de lobisomem. Eu disse que precisava de armas para a proteção da fazenda e que teriam que sair sem registro de porte, pois quem iria manusear seriam os peões. Ele me olhou de rabo de olho e me pediu que eu entrasse e o aguardasse enquanto ele trocava de roupas. Eu o aguardei por alguns minutos e ali fiquei. Depois de uns 10 minutos, ele saiu todo uniformizado, com seu uniforme do Exército Brasileiro, e disse que iríamos no quartel ali próximo. Ele apanhou uma bolsa grande e logo partimos para o quartel. A entrada dele ali era liberada, e como ele mesmo era o armeiro, não foi difícil para termos acesso às armas. Ele logo me perguntou que tipo de arma que eu queria, e eu respondi que precisava de 2 fuzis. E eu logo respondi que precisava de 2 fuzis, 4 pistolas e um rifle de precisão. Ele riu e me perguntou se eu queria proteger a fazenda ou invadir a favela no Rio de Janeiro. Então eu menti para ele e disse que os sem-terras
queriam invadir as propriedades e que eu deveria mostrar que estava disposto a fazer o possível para manter as terras do meu pai intactas, pois esse pessoal que invade terras é complicado e que eu não poderia perder a herança do meu pai. Bem, ele concordou. Colocamos as armas na bolsa e saímos do quartel. Assim que saímos, eu me despedi e disse que estava com pressa. E logo ele disse que se eu precisasse de ajuda, eu poderia chamá-lo. O agradeci e saí com o carro. Eu estava andando a 60 por hora naquela estradinha de terra com o carro. Aquele carro era antigo e não estava habituado com meu pé pesado. E a poucos metros da entrada que levava à fazenda, o motor desligou e o carro perdeu a força. Encostei o carro e desci para ver do que se tratava. E quando abri o capô, uma fumaça forte veio em minha cara e um cheiro forte de óleo queimado subiu. Bem, como eu não sabia como consertá-lo e não havia nenhum bem de valor, eu o empurrei até uma árvore de uma casa a poucos metros dali. O povo dos interiores sempre foi bem mais amistoso e compreensivo. O terreiro com a árvore onde eu encostei o meu carro pertencia a uma família, cuja casa não ficava muito longe dali. E logo vieram ao meu socorro. Me ofereceram ajuda e água, pois eu estava visivelmente cansado. Eu aceitei, é lógico. Os perguntei se eles poderiam me emprestar um dos seus cavalos, para que eu fosse até a minha propriedade pedir ajuda. O senhor me autorizou, desde que ele ficasse com as chaves do meu carro, como garantia. Concordei, e assim fizemos a troca. Selei o cavalo e saí em direção à minha fazenda. E um pouco mais à frente, eu encontrei aquele senhor. Mas dessa vez, algo estranho aconteceu. Tive que passar pelo homem muito rápido. Mas não foi rápido o suficiente para não notar algo estranho em seus olhos. Comecei a dizer: ninguém pega nas armas antes que eu explico tudo. Essa noite vamos colocar os animais miúdos junto com as ovelhas e as cabras e porcos no celeiro onde ficam os cavalos. Um padre vem abençoar o celeiro para proteger os animais dessas coisas. Nós vamos amarrar um único carneiro aqui do lado de fora. Ele vai ficar amarrado no meio do terreiro. E 2 vaqueiros vão para o curral dos bois, que também vai ser benzido, e vão vigiar os bois. E os outros vão ficar aqui na propriedade comigo. E os que vão vigiar os bois vão levar os fuzis. Os outros ficam com as pistolas. Eu vou ficar com o rifle de caça. E não importa se é um porco, uma onça ou um lobisomem. Ele não passa dessa noite. Chamei o padre da capela próxima à minha fazenda para benzer os currais e o celeiro. Contei a ele toda a verdade, inclusive isso de lobisomem. E o padre disse que na quaresma essas coisas aparecem para zombar das coisas sagradas e colocar medo nos corações dos fiéis. Aquele padre me fez uma oração de proteção, pedindo a São Jorge e a São Bento que me protegessem. Esse padre era um senhor de idade, que vinha do Ceará. Ele até já havia me contado uma vez que ele virou padre porque tinha visto um lobisomem, e por isso confiava em suas orações, pois de fato ele sabia o que fazer nesses casos. Os peões diziam que nunca tinham usado aquelas armas. E por fim, me perguntaram onde eu ficaria. Eu lhes disse que ficaria no alto da caixa d'água, que ficava no terreiro próximo ao celeiro. E assim, eu poderia ver todos e dar cobertura. E também poderia abater a criatura.
Ensinei a eles o básico para atirar, com aquelas armas. Expliquei sobre as travas de segurança e sobre como manuseá-las. Praticamos por mais ou menos 1 hora, atirando em garrafas. Enfim, a noite caía e era chegada a hora de saber se isso de lobisomem era real ou lenda. O clima tenso tomava conta de nossas mentes. A noite era de lua clara, e algo me dizia que eu não estava seguro onde eu estava. Então, enquanto ninguém olhava, eu desci da caixa d'água e subi para um pé de jatobá bem alto que ficava do outro lado. Me posicionei e com a lupa do rifle, eu olhei para cada homem e pude contar todos. Os 4 estavam ali, junto com os outros 2 que estavam no curral dos bois. As empregadas fecharam a janela do casarão e os cães se deitaram na porta da frente da casa. Era por volta de 9 da noite e foi quando ouvimos o primeiro uivo, que vinha ao longe. Aquele uivo era alto e longo e parecia nos avisar que algo estava errado. Os cães logo correram para o canto do alpendre. Como da última vez, os animais se agitavam como se estivessem com medo de alguma coisa. De fato, e ao longe ouvi rajadas de tiro de fuzil, que indicavam que os peões já tinham começado a atirar. Neste momento, o meu coração acelerou. Os tiros cessaram e eu não sabia se tinha acertado ou se estavam mortos. O coitado do carneiro berrava incessantemente e tentava de toda maneira se livrar das suas amarras. Os peões, ouvindo este movimento, foram direto para dentro do celeiro e ficaram lá, quietos, observando enquanto algo parecia vir correndo em direção ao curral. Apontei o rifle em direção dos movimentos. Estava só esperando a criatura aparecer. Mas algo logo me chamou a atenção. Um silêncio aterrador tomou conta do lugar. O único barulho vinha do carneiro que estava ali próximo. Então, logo me virei para o lado e vi, debaixo da caixa d'água, bem onde eu estava, uma criatura de aparência grotesca, como jamais havia visto antes. Ela estava ali, bem quieta, olhando para cima e dando passos bem lentos. Eu tremia por não acreditar no que eu estava vendo. E foi aí que um dos peões gritou: "É um lobisomem, patrão! Não desce daí, não!" O peão atirou várias vezes na criatura. E aquela coisa começou a dar um uivo aterrador. E saiu correndo em direção à mata, fazendo bastante barulho. Os peões estavam com muito medo. E não saíam de dentro do celeiro por nada, pois os animais ainda estavam agitados. E isso era sinal de que a criatura ainda estava por perto. Eu, para não entregar a minha posição, fiquei observando todos do alto da árvore. E enquanto um dos peões se distanciava da segurança do celeiro, eu logo vi que debaixo da árvore, onde eu estava escondido, bem debaixo dos meus pés, aquela criatura. Aquilo espreitava pela melhor oportunidade. A criatura caminhava devagar e sempre com cuidado para não fazer barulhos. Pelo fato daquela coisa estar bem embaixo de mim, eu não poderia atirar, pois eu não tinha apoio para o meu rifle. Então, eu só mantive a mira constante na criatura. A essa altura, o meu braço já doía muito e a mira tremia. A cada passo da criatura em direção ao peão, eu pensava: só mais um pouco, só mais 2 passos e eu já acerto. A fera era de fato grotesca. Tinha um corpo coberto de pelos que pareciam ser bem ralos, mas que cobriam todo o seu corpo. Os pelos daquilo
eram escuros e bem desgrenhados. As orelhas eram grandes e pontudas, e o seu focinho era longo, e os dentes mal cabiam na sua boca. Boca essa que escorria uma baba grossa, e aqueles malditos olhos brilhavam na noite, e faziam qualquer homem gelar de medo. Aquilo não tinha rabo ou cauda, nada disso. Mas os seus joelhos eram ao contrário, e as patas da frente eram menores do que as de trás. A criatura parou um passo antes do esperado, pois o peão estava a um salto de distância, e eu continuava ali, sem jeito para atirar. Mas mesmo com o animal na mira, e sem nenhum apoio para o rifle, eu decidi arriscar e atirar. O som de um tiro rompeu aquela noite, pois o som de um rifle é inconfundível, alto e seco, e ecoa no horizonte. E com o trampo da arma, eu caí para trás, mas meio que me apoiei em uma galha durante a queda, e caí quase de pé. Mas foi o suficiente para ver aquela fera caminhar em minha direção. Aquilo andava sedento por sangue, movida somente pelo seu instinto assassino. A fera se arrastava a passos curtos, com um rombo enorme no meio do peito, feito pelo meu rifle. Era muito aterrorizador ver aquele cadáver me olhando enquanto escorria saliva e sangue da sua boca. Saquei a pistola com fúria e terminei de despachar aquela aberração para os quintos do inferno. Eu gritava enquanto disparava contra aquilo, que insistia em caminhar em minha direção, rosnando e fazendo sons amedrontadores. Aqueles olhos amarelos olhavam para mim com sede do meu sangue. Senti a morte chegar no meu ouvido, e no último recurso, eu puxei a minha faca e corri para cima da criatura. Cravei a minha faca na cabeça da criatura, que caiu por cima de mim, deixando seu corpo pesado quase me esmagar. Os animais em seguida se aquietaram, e até o clima voltou ao normal, e eu pude sentir no íntimo do meu coração que a alma do meu pai havia sido vingada. Eu não sei como e nem qual dos meus homens me entregou para aquela criatura, já que depois de morrer, ele se revelou ser aquele senhor de olhos brilhantes a quem eu havia dado carona mais cedo. E mesmo buscando e perguntando muito, eu não consegui encontrar ligações dos meus homens com aquele senhor. Bem, o tempo passou, e nunca mais houve aparições de lobisomens por aqui. Pelo menos não em minhas terras. E hoje sou conhecido como fazendeiro matador de lobisomens. É um apelido que o pessoal da região me chama. E essa foi a minha história com essa fera. Boa noite.